Olá, amigos e amigas do Somos Todos Mestres. Olá, Joyce, tudo bem com você? Oi, Jefferson, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bom? Olá, Érica, tudo bem com você também? Olá, Jefferson. Olá, Joyce. Tudo ótimo. Tá bom. Bom, hoje nós vamos falar de um tema super interessante, como sempre. Sempre. Nós vamos falar sobre os desafios da morte, o desencarne. Primeiro, para as pessoas que a gente vai poder falar sobre isso também, os espíritos, as consciências, mas também o que, ao meu ver, é o maior desafio para as pessoas, as consciências encarnadas que ficam. Uhum. E eu vou passar faço essa abertura, mas vou passar na sequência para a Joyce, porque antes da gente começar aqui o programa, nós estávamos falando do tema, e ela trouxe uma situação muito interessante, muito recente agora, de uma das pessoas que seguem ela, que já foi atendida por ela, falando sobre o desafio de uma situação de um parente que desencarnou na família dela. Então ela vai contar um pouquinho dessa história, e em cima dela nós vamos comentar as nossas visões, as nossas dicas em relação a esse, com certeza, o maior desafio de nós aqui encarnados, que é quando um parente, uma pessoa muito querida nossa, volta para casa, o verdadeiro lar. E aí as pessoas que ficam aqui têm que saber lidar com essa situação, que não é fácil, mesmo para os espiritualistas. Sim. É realmente um grande desafio. Joyce, conta um pouquinho dessa história aí pra gente e pro pessoal que acompanha aqui o Somos Todos Mestres. Sim, então, Jefferson, eu tava contando, né, pessoal, pro Jefferson e pra Érica, um pouquinho antes da gente começar aqui, da gente se encontrar, tava tomando café, e aí eu tava vendo meu celular, assim, piscando, né, falei, tem mensagem nova, até achei que era deles. Quando eu abri, era de um rapaz que eu atendi há um tempo atrás, e ele me contou, né, que ele recentemente esteve com a mãe, que desencarnou, e ela desencarnou praticamente nos braços dele, né? E ele disse que foi um momento, assim, bonito, por conta de estar junto com a mãe, né, nesse momento de volta, mas que também foi algo que mexeu muito com ele, e ele pediu para que eu enviasse uma mensagem para ele, né, que servisse de algum consolo, enfim, que eu pudesse dizer alguma coisa nesse momento que ele estava passando, que, gente, é um momento difícil, né, isso não tem como dizer, não, é tranquilo, não é, né, o que a gente pode fazer é tentar encarar de uma forma mais leve e mais natural, ao meu ver, né, porque o desligamento físico é uma coisa que marca muito o nosso espírito, o perispírito está acoplado ali no físico, né, uma simbiose ali contínua. Então, quando acontece esse desligamento, a gente sente, né, o corpo físico realmente apagando, e é uma sensação muito forte, é realmente muito forte. Então, quando a gente tem alguém ali do nosso lado, e de preferência, né, se for uma pessoa que está bem orientada, uma pessoa lúcida nesse sentido, e que nos passe segurança nesse momento, é uma coisa maravilhosa, porque é um momento de apreensão, porque a gente está se desligando do corpo físico, é claro que a gente sabe que isso é normal, mas a apreensão, ela tá ali, e quando tem essa pessoa que te dá essa segurança, que te dá esse alento naquele momento, é uma coisa muito boa. Eu até gravei um vídeo um tempo atrás no canal, e nós, né, Érica, junto com a Cris, há um tempo atrás exploramos já esse assunto aqui, justamente para dar apoio, né, para as pessoas e trazer uma nova visão nesse momento, né, porque é realmente muito importante. E até nas regressões que eu fiz junto com o Jefferson, passando pelos momentos de desligamento, dá para sentir, né, eu senti de várias formas, né, foram vários tipos de morte, né, mas, assim, todas as que eu vi, eu não tive um apoio de alguém aqui encarnado, né? No sentido de, tá tudo bem, fica tranquilo. Isso não aconteceu, assim, em nenhuma das que eu vi até agora. Muito pelo contrário, foram momentos muito apreensivos. Na maioria deles eu estava sozinha,
mas eu tive o apoio de mentores, né? Então eles chegam ali naquele momento e, gente, né, o que eles falam ali é uma coisa maravilhosa, te faz até ficar bem no sentido energético, a sua frequência muda, então você vai para o outro lado de uma forma mais tranquila, né, e de repente você pode até para um lugar melhor, né. Então, encarnados ou desencarnados ali, dando esse apoio, acho que é uma coisa muito importante, né. Érica. E você, conta um pouquinho aqui. Ter essa visão, igual o que a Joyce está comentando, ter essa visão de segurança, eu acho, é importante para os dois lados, né? Para quem está passando e para quem está ficando também. Sim. E, infelizmente, eu acredito que, até mesmo por conta das pessoas não procurarem tanto a espiritualidade, não procurar desenvolver o seu autodesenvolvimento interno, né? Sua busca interna. E a grande parte das pessoas, até eu mesma há poucos anos atrás, vivia na correria do dia a dia, trabalhar, estudar e cumprir com os nossos, né, com a nossa carga horária aqui do planeta Terra. E aí a gente não observa muito esse lado do interior, né? Esse lado nosso. E é justamente esse lado que traz muita segurança nesses momentos, principalmente o momento, né, do desencarne. E eu me recordo que teve um processo que aconteceu comigo, com a minha avó, minha avó materna, que foi um momento assim que pra mim, eu vi como um momento igual esse que a Joyce está falando, assim, meio que como uma libertação para ela, porque ela estava sofrendo muito, muito aqui. O corpo dela já não estava dando mais conta e foi um desencarne por conta de câncer, e ela também já era idosa, bem idosa, já tinha mais de 80 anos, então o corpo não estava dando mais conta. E o que eu via assim da família e dos filhos era a falta dessa segurança, sabe? Mesmo a família vendo que ela não estava mais bem, que o corpo já não estava dando mais conta de abrigar aquela consciência, aquele espírito. E mesmo assim os filhos puxando, querendo que ficasse, querendo que tudo melhorasse, querendo que tudo ficasse bem. E não teve muito essa questão que a Joyce está falando agora da segurança, que eu acredito muito, muito, assim. Não só acredito, mas eu vejo isso acontecendo comigo, que essa segurança vem muito da nossa parte espiritual, do nosso desenvolvimento espiritual, da gente perceber que a gente vai ficar distante de forma física do material aqui, do corpo, mas pelo contrário, a gente nunca vai ficar distante da parte energética, né? Do que nos liga, do amor que nos liga a essas pessoas. Porque hoje em dia, às vezes, assim, no meu dia a dia, do nada, assim, eu lembro dela. E é muito gostoso, porque eu paro, aí eu mentalizo ela, converso com ela mentalmente. E eu tenho plena, absoluta certeza de que ela tá recebendo. E às vezes até o contrário, né? Às vezes ela tá pensando ou se comunicando comigo e aí do nada eu lembro dela. E para as pessoas que a gente ama muito, né? Que a gente tem esse carinho enorme. Minha avó materna eu não sei nem explicar, assim, é uma coisa muito linda, assim, o sentimento que eu tenho por ela. E um momento que quando eu senti que ela foi assim, eu fiquei bem. Por mais que tivesse essa sensação de, poxa, ela não vai estar mais aqui fisicamente. Mas quando eu vi que aconteceu essa situação do desencarne e que ela já não estava mais bem fisicamente e que aquilo iria trazer uma tranquilidade para ela, que depois, inclusive, em outras experiências, que o Jefferson até um pouquinho antes, deu uma sugestão da gente falar das projeções. Eu tive algumas projeções com ela, aí outras experiências eu até comento, de ter me encontrado com ela. Mas, por mais que a gente não saiba que a mudança não vai ser brusca, né, automática. Ah, morreu, pronto, já tá bem, já tá totalmente sã. Não, é um processo. É um processo, é gradativo. Mas mesmo assim, a gente sabe que é um início de um processo novo, de um novo ciclo, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente se abrir
para a espiritualidade e desenvolver cada vez mais a espiritualidade dentro da gente, para a gente começar a enxergar esses momentos de uma forma diferente, sem tanto apego, mais ou menos é o que eu penso hoje em dia. Sim, sim. Mais um relato emocionante da Érica, né, Joyce? Eu acho que eu vou contribuir com uma situação que aconteceu, mas antes disso, e eu vou colocar um relato projetivo, preciso fazer isso. Por favor, claro. Mas assim, acho que a coisa mais importante de todas, na minha visão, claro, é estudar realmente a espiritualidade como sendo a máxima da nossa vida, porque nós somos espíritos, né? Somos consciência encarnados como seres humanos, e não ao contrário, humanos vivendo uma experiência espiritual. Uhum. Então, parece uma besteira, mas é absolutamente toda a mudança da história. Então, se nós somos espíritos, o tempo que a gente vai ficar aqui é um tempo determinado, porque realmente a gente precisa voltar da onde que a gente é a nossa casa original, né? Então, mesmo estudando espiritualidade, mesmo se dedicando, mesmo tendo essa consciência que a gente tem, e aqui estamos falando 3 espiritualistas com experiências mediúnicas, projetivas e tudo mais, mesmo assim, é muito desafiador você ter alguém que você ama que vai embora da matéria. Você não vai mais essa pessoa, você não vai mais tocar nela, você só vai ver fora do corpo, se você tiver essas faculdades ou essas experiências, ou em algum momento, quando você desencarnar, chegando lá no mundo espiritual, isso ser o espírito estiver lá, né? Se já não estiver encarnado também. Exatamente, se ele está encarnado, ou ele está em outro plano, ou está fazendo outra coisa. Então, não é assim, ele está lá te esperando e a criação divina funciona para te agradar, né? Não é assim. Isso eu vejo claramente nas regressões, depois de mais de 1000 regressões, você vê que as coisas não funcionam assim como os livros dizem, né? Aquela parte romântica dos romances espíritas, não é bem assim, não. Mas tudo bem. Agora, o que a Joyce falou é uma verdade, os mentores espirituais estão ali, um suporte para a gente, isso sempre é assim, né? Esse suporte que a gente tem do mundo espiritual é realmente uma coisa assim, é o amor incondicional ao extremo, coisas assim que a gente dificilmente sente aqui na matéria, né? Então, é um negócio assim, só experimentando, e tem também nas projeções astrais, isso é possível. Mas eu queria fazer o relato, então, do desencarne. Por exemplo, recentemente eu tive, a minha cachorrinha desencarnou, e a gente, que era da família, né? E ela já estava com a gente 16 anos, né? Nossa, quanto tempo. Bastante tempo. E a gente, assim, no estado que ela estava, físico, e de complicações nos órgãos, a gente precisou fazer a eutanásia, né? Porque era um recurso que era necessário, porque ela estava sofrendo muito, e ela era muito forte, então ela aguentava, né? Não reclamava de dor, mas era visível, e os órgãos começaram a parar, né? E foi bem difícil, assim, foi bem difícil. Estou falando de um cachorrinho, né? Antes de te conhecer aqui, pelo podcast, eu vi o seu relato lá no canal que você tem junto com o Wagner, porque ele tinha ido, eu acho que aí na sua casa, não me recordo se foi na sua casa, que vocês iam gravar sobre um outro assunto, mas aí você foi nesse dia, né, no dia que ela tinha desencarnado, aí ele recebeu uma mensagem, inclusive, para você, não foi? Foi o pessoal do grupo dos iniciados, e ele recebeu uma mensagem aqui no sofá, aqui do lado de casa. Estava bem emocionado, porque foi naquele dia, né, horas atrás, né, e mesmo sabendo que ia ficar tudo bem, que era o melhor para ela, né, que ela estava de volta lá no lugar dela. Então, assim, ou seja, não significa que não tem aquele lado de sentir saudade, sim, né, aquele sentimento forte que fica, né.
mesmo você estudando a espiritualidade. E eu não tenho uma crença que a vida continua. Eu sei disso. Eu interajo com espíritos, eu vejo espíritos, eu saio fora do corpo, eu vou para vários planos. Eu estou há 8 anos fazendo mais milhares de regressões, eu vejo isso todo dia no consultório. E tenho experiências com isso, estudo isso há anos, mais de 10 anos. Eu não tenho dúvidas que existe vida após a vida. E mesmo assim, o desafio não é fácil, né? E aí eu quero só emendar, que depois, se você quiser comentar outras coisas, Joyce, alguns anos atrás, a minha avó paterna, né, a mãe do meu pai, estava muito, muito ruim também, estava internada na UTI, ela desencarnou com 91 anos, a mãe do meu pai. E ela estava muito, muito ruim, e tanto meu pai como minha tia, eles estavam lá com a minha avó, e eles estavam muito ligados no lance do corpo, da matéria, e era visível que a minha avó estava ali com dificuldade para desencarnar por causa do apego dos filhos para com ela, mas ela também era muito apegada aos filhos. E uma senhorinha muito religiosa, sabe, católica, sem nenhum conceito de vida após a morte e tal. E aí lá na UTI, eu fiz um trabalho de radiação de energia silencioso ali no pé da cama da UTI, e ela estava em coma induzido com os equipamentos e tudo mais. E abriu um portal bem atrás, assim, da cabeceira da cama. Eu vi pela clarividência. 2 espíritos chegaram, assim, pegaram ela e levaram ela para dentro do portal. Tipo assim, vem comigo, sabe? E foi lá. Aí eu fiquei mais um tempinho lá e saí da UTI ali, né? Várias camas, né? Que tinham lá. Aí eu saí, aí comentei que, assim, para minha mãe, que possivelmente, acho que em 1 ou 2 dias, talvez ela desencarnaria, né? Mas ela já estava ali, já fazia mais de uma semana na UTI. E depois de 2 dias, ela acabou desencarnando, sabe? Mas o lance de mandar energia e conseguir desligar um pouco ela daquele peso do apego dos parentes, né, segurando o espírito. Ou seja, é importante você colocar em prática as coisas que você estuda para dar um suporte para quem está indo, diferente de você ficar segurando o espírito, né? Eu sei que existia um lance muito da minha avó para com os filhos e os filhos para com a minha avó, né? Era mútuo, mas os filhos estavam segurando demais o processo dela, né? Então, eu precisei ir lá para quebrar um pouco esse apego energético, para ela desprender um pouco, irradiando uma energia, e os mentores levarem ela lá, fazer algum trabalho, explicar, olha, está chegando a hora, que a vida continua, agora você precisa deixar esse corpo. Isso eu não vi mais, vi que eles levaram ela, e 2 dias depois ela acabou desencarnando, né? Então, o corpo já não tinha mais condições de segurar, o espírito já não fazia mais sentido estar lá, né? Era só apego dos filhos segurando ela. Então, que bacana esse relato, Joyce, que o filho pôde acompanhar o desencarne, né, da mãe, e dar um suporte, né? Isso é muito difícil você ver nas próprias regressões em vidas, encarnações passadas, não se tinha esse suporte, né? Então, o nosso papel hoje é, com essas informações, passar isso para as pessoas que acompanham o Somos Todos Mestres e os seguidores de vocês e os meus, começar a colocar isso em prática e começar a lembrar, olha, nós somos espíritos vivendo mais uma encarnação, uma hora ou outra, a gente está pulando fora dessa encarnação e voltando e preparando outras, e assim adiante, né? É verdade.
Tem uma coisa que eu queria compartilhar, até o Jefferson foi testemunha, né, que eu tô fazendo a terapia reencarnacionista com ele. Eu achei que você ia falar isso. Oi? Tô pensando numa coisa que você podia falar, não sei se é isso, vamos ver. Talvez seja. Foi na última regressão que eu fiz com o Jefferson, que foi essa mesmo, né? Foi muito emocionante para mim, muito, muito mesmo, porque foi uma vida que eu regredi de uma pessoa muito querida minha, muito querida. E, bom, vou contar brevemente, né? Eu vi o momento do desencarne, que foi muito traumático, porque eu morri, assim, de uma forma... Foi um acidente, né? Não foi, assim, esperado, não foi uma doença, não foi nada. E eu acredito que eu era um lenhador e caiu uma tora em cima do meu tórax, né? Do meu peito. E eu acho que, né, deu uma esmagada ali nos órgãos, enfim. E eu achei que eu fosse morrer ali sozinho, né? E até nem tentei pedir ajuda, porque não tinha ninguém ali. De repente, aparece uma menina. E essa menina eu entendi que era minha filha. E eu estava como um homem nessa encarnação. E a menina desesperada, querendo me ajudar, não conseguia e tudo mais. Enfim, foi aquele desespero, foi muito penoso ver a minha filha daquele jeito, né? E ela não conseguia me ajudar, porque era muito pesado, enfim. E aí eu desencarnei, com ela ali chorando. Então foi muito penoso isso pra mim, né? Essa passagem dessa forma. E eu queria compartilhar duas coisas a partir desse momento que eu percebi. A primeira foi que logo que eu percebi que eu estava morrendo, que eu estava desencarnando, né, meu corpo foi se apagando, eu fui me desligando daquele momento ali, e era como se tudo começasse a sumir, né, foi tudo ficando assim escuro, e eu fui escutando tudo muito longe. E aí, quando eu cheguei no plano espiritual, eu fui direto para um lugar de refazimento, né? Não era bem uma colônia, era um lugar de refazimento. Depois o Jefferson pode até explicar um pouco melhor. E quando eu cheguei lá, eu acordei. Como se eu estivesse acordando de um sonho. E isso me deu um clique, assim, sabe? Porque a gente acha que essa é a nossa realidade. Que aqui é o principal, que é a vida, mas na verdade não, que foi exatamente o que o Jefferson falou. Eu queria reforçar isso com essa experiência. Lá é a nossa verdadeira pátria, né? Nós não somos corpo físico, nós somos consciência, somos espírito. Então isso foi muito interessante de ver, sabe? Então eu acordei assim num susto, como se eu estivesse acordando mesmo de um sonho. E, enfim, aí tava o meu mentor lá e tudo mais. Aí eu fui me acalmando, aí foi passando, né? Depois eu vi uma outra parte dessa estada nesse lugar, e eu já estava melhor, né? Já tinha entendido o que tinha acontecido, já tinha me conformado com aquela situação, né? E eu estava até num lugar que era muito bonito, tinha uma paisagem linda de montanhas, e eu olhando ali para as montanhas, o meu mentor veio e começamos a conversar. E ele meio que lendo meu pensamento, me perguntou como é que eu tava. E claro, eu tava com saudade da minha filha, ainda mais por ter deixado ela sozinha, numa situação de total, né, pânico ali, foi muito traumático. Então eu sempre pensava nela. E eu dizia que eu tinha muita saudade dela, né. E aí conversamos mais um pouco e ele começou a me explicar que na verdade o tempo e o espaço não existem, né? São coisas da realidade física aqui da Terra. E aí eu comecei a entender o que ele estava me falando, e ele me disse que, na verdade, eu poderia ter contato com ela em todo momento que eu quisesse. E aí eu falei para ele, eu não estava entendendo muito bem, eu disse, como que isso acontece? Eu não estou aqui com ela. E ele me disse que, principalmente pessoas que nós temos um laço amoroso, né, um laço afetivo, esse contato é muito mais forte ainda. Na verdade, estamos todos conectados, né, com todas as pessoas, todas as consciências do universo, mas com essas que nós temos esse laço de amor, é um contato muito mais forte. E aí ele me falou assim, fecha os olhos. E eu fechei, e ele me disse, pensa nela. E quando eu pensei nela, eu estava como se fosse dentro dela, naquele momento. E eu senti tudo que ela estava sentindo ali. As sensações dela. E nesse momento que eu me conectei com ela, eu senti uma felicidade muito grande.
E eu dizia, nossa, parece que alguma coisa muito boa vai acontecer com ela tá bem, ela tá feliz. E depois, no momento seguinte, eu descobri que ela estava para se casar, por isso que ela estava tão feliz. Né? Depois eu fui vê-la aqui na Terra, enfim. E, bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa coisa da conexão. A gente tem esse apego físico porque nós estamos no físico, né, nesse momento. Então a gente quer abraçar, a gente quer pegar, né, a gente quer estar junto, quer tocar. Mas como nós somos espíritos, somos consciências, na verdade isso não importa muito. Essa conexão, é o amor que nos conecta. Aí eu fico até emocionada quando eu falo isso. É muito lindo isso, né? Literalmente, né? É muito bonito, muito emocionante. Eu ia falar uma coisa, Joyce, e isso depois você vai até relatar lá no teu canal, né? Você chegou a falar, não sei se você vai... foi muito bonito, porque tem alguns detalhes ainda, eu sei que você não falou, né? Mas assim... eu acabei esquecendo de falar assim, que realmente a vida continua após a morte do corpo físico, né? E eu acabei esquecendo de falar disso, que uns 2 anos depois, acho que uns 3 anos depois que minha avó desencarnou, a minha irmã teve o primeiro filho dela, né? Ela, na verdade, tem só um filho. Quando ela teve o primeiro filho, eu estava na maternidade com a minha irmã, aí, meu sobrinho e tal, tudo mais, e aí aquela festa, tal, família, tal, né, aí eu fiquei com ela até a noite ali, depois eu fui para casa. Naquela mesma noite, na madrugada, eu me projetei, eu tomei a lucidez quando eu estava dentro do quarto da maternidade, né, onde minha irmã estava, né. Sim. Eu despertei, tipo, como se deixassem lá, assim, sabe? Tipo, os mentores, os amparadores me colocaram lá e, tipo, eu olhei assim, estava dentro do quarto lá da maternidade com a minha irmã. A minha irmã estava dormindo no corpo. Falei, nossa, o que tô fazendo aqui, né? Totalmente lúcido, né? Totalmente lúcido. Eu estava meio que sentado, assim, no que seria um sofá na frente do pé da cama. Né, era um quarto bem grande ali, né? Quando eu olhei para o lado, a minha avó estava do meu lado, a minha avó paterna, né? Falei, vó, o que você está fazendo aqui, né? E a minha avó tinha um jeitinho assim, ai, meu filhinho, eu tô aqui, você viu, a minha netinha nasceu, meu netinho nasceu, né? Eu falei, nossa, vó, que legal. Aí eu falava meio que assim com a minha avó, porque minha avó parecia um ursinho, assim, sabe? Tinha cabelinho branquinho, toda, ai, meu filhinho, minha filhinha, porque eu chamava minha irmã de filhinha, né? De interior, simples, assim, e tal. Eu falei, caramba, vó, que legal, né? O seu netinho tá aí, nasceu. Ela, nossa, eu tô tão feliz, meu filhinho. Conversando comigo, isso uns 3 anos depois que ela tinha desencarnado, ainda no mesmo jeitinho de senhorinha, devagarzinho, mas um pouquinho mais rejuvenescida. E aí eu percebi que ela, tipo, recebeu um bônus track, né, uma faixa bônus, para ela ver o nascimento do que seria o netinho dela. E eu percebi que tinham 2 amparadores, 2 mentores espirituais ali na cabeceira da cama da minha irmã. Então, ou seja, eles trouxeram ela para ver o nascimento do que seria o neto dela, se ela tivesse aqui encarnada, mas como ela ainda um pouco crua, né, com essas informações do mundo espiritual, minha avó era muito religiosa, não tinha essa visão da imortalidade do espírito, então vai mais devagarzinho o processo. Diferente de se a gente desencarnar, a gente já chega lá trabalhando, ninguém quer isso daí, já vai pro front, ó, o que tem pra gente fazer, mas no caso dela é mais lento, né. Ou seja, uma visita patrocinada por bons modos lá no espiritual, nas cidades astrais, e aí eles tiram a minha irmã do corpo também, e aí ela senta ali do meu lado, né? Então ela fica lá interagindo, assim, meio que não sabendo o que está acontecendo, né, a consciência da minha irmã, e aí a minha avó até fala assim para mim, para você ver como que ela ainda está no processo, né? Ela fala assim,
Ah, meu filhinho, agora só falta você, né? Me dá um netinho, uma netinha. Não, não tem esses objetivos. Deixa com a minha irmã, né? Ela que está fazendo, tá querendo ter filho e tal. Eu tô aqui mais curtindo o meu sobrinho mesmo. Mas o mesmo jeito, era literalmente a minha avó, né? Mas ainda com aquele padrão dessa encarnação, né? E aí depois eu voltei para o corpo, voltei totalmente lúcido, nem precisei notar nada, porque aquilo estava muito fresco na minha mente. E depois eu falei com a minha irmã, se ela lembrava, né? Que aí eu liguei para ela, falei, ó, à noite eu passei aí, a avó tava no quarto, né? A consciência, né? A avó estava no quarto, a gente conversou, você também saiu fora do corpo, os mentores tiraram você ali, né? Ela falou, não, eu não lembro, né? Minha irmã não é de fazer projeção astral, mas ela é bastante médium, é que ela não gosta de mexer com a mediunidade, mas ela falou que durante um período, quase mais à noite, para à tarde à noite, ela falou que sentiu que a minha avó estava muito lá, sabe? Então, ela percebeu que estava rolando uma coisa assim. Então, uma prova, e aí da minha experiência real, para quem perdeu entre aspas, porque ninguém nunca teve, mesmo que seja filho ou pais, né? Mas é só a expressão, né? De alguém que voltou para casa, ninguém morre. O que morre é o corpo. A consciência continua. E nós animamos o corpo, nós, consciência e espírito. Então, aqui vai um relato para, às vezes, trazer um alento para as pessoas de que a vida continua, ninguém morre. Tá? Enquanto você estava falando, Jefferson, eu estava pensando, me veio muito à mente as situações do que a Joyce comentou. Acho que em determinado momento você chegou a comentar de quando ocorrem situações assim abruptas, assim, que ninguém está esperando, né? Porque quando é um idoso, né, uma pessoa mais idosa, é um processo natural, né? A gente espera. E aí talvez, não sei, estava vindo muito fortemente a respeito desse assunto de quando acontecem situações de acidentes ou situações, né, de alguma tragédia e tal. Aí é mais desafiador ainda, né? Porque o Jefferson estava comentando. É muito desafiador, até pra gente que estuda a espiritualidade, né, que está mais envolvido com isso. A questão do físico, realmente, a gente sente saudade. Igual a Joyce, semana passada, me mandou uma mensagem e eu falei com ela, queria estar aí, olhando pra você e te abraçando e falando essas coisas perto. Mas como não dá, então depois eu te falo pelo Skype. Porque aqui, né, a gente tá acostumado com essa questão da matéria, né? Temos muita questão física aqui, então realmente é muito desafiador. E aí é mais desafiador ainda, com certeza. Eu nunca passei por uma situação assim, mas é mais desafiador ainda. Já passei, lembrei agora. Já passei com amigos, assim, né? De uma hora para outra, seu amigo não tá mais ali, né? E acontece algo e fisicamente não tá mais ali. Mas eu acho que nesses casos vem muito a questão do confiar. Porque nada acontece por acaso, nada, né? Então, se a gente confia realmente de que nada acontece por acaso e aquela pessoa muito próxima, muito querida, não tá mais ali, né? De uma hora para outra, um dia tava, no dia seguinte não tá mais, por acaso não é. E eu acho que o que vem muito mais forte ali nesse momento é a questão do confiar. Então é uma mensagem que eu deixo para as pessoas que tiverem passado por situações assim, né? De um desencarne abrupto, rápido, que ninguém esperava. É você confiar que daquilo ali coisas muito boas estão saindo, com certeza, né? A gente não consegue enxergar agora, mas num âmbito maior, quando a nossa consciência estiver mais expandida, né? A gente estiver num estado mais expandido, com a consciência muito mais expandida, a gente com certeza vai conseguir enxergar esses pedacinhos, né, que criam essa grande mandala e que a gente consegue enxergar, nossa, realmente, aquela situação onde, né, aquela pessoa foi de repente do nada, mas estava ligado nisso aqui, nisso, e foi por um propósito muito maior. Então, é a mensagem que eu deixo para as pessoas que tiverem passado por situações assim, né, de uma perda, que não é perda, né, Jefferson?
Sim. A expressão que a gente usa, né? É um momento temporário, né? Então dá uma sensação de perder, né? Porque a pessoa não está mais fisicamente. Com certeza, o maior desafio de todos. Não tem desafio maior quando está encarnado, que é a morte, né? O desafio do desencarne da pessoa, né? Mesmo para quem estuda. Então, ou seja, a espiritualidade é algo fundamental. Se o maior desafio do ser humano é saber lidar com a perda, entre aspas, definitiva, né? É fundamental que você estude esse tal lance da espiritualidade, né? Porque você vai se deparar com isso. Ou pessoas vão desencarnar, ou você vai desencarnar. Uma hora isso vai acontecer. Então, seria bem interessante o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a espiritualidade como um todo, a mediunidade. Por isso que cada vez mais as pessoas estão buscando sobre isso, sobre esse assunto. Não é luxo, não é moda, não é luxo, não é, sei lá, uma coisinha boba. É fundamental, é essência. Então, as pessoas que estão prestando atenção sobre isso estão vendo da importância que é você estudar a espiritualidade como um todo, porque mais ou menos tempo você vai voltar para lá e, como você é espírito, a intenção é que você volte lá melhor do que você chegou, né? Exato. Seria esse o objetivo, né? E aí, meninas, o que vocês acham? Podemos encerrar? Acho que esse ficou o maior de todos, né? Isso eu falei, dá pano para manga. É um assunto muito rico, né? Tem muita coisa boa pra gente compartilhar. Eu tinha muito mais coisa aqui pra falar, mas vamos deixar para uma próxima. Fazer a segunda parte, ué. Sim. Acho que daria, o pessoal vai querer. Então vamos encerrando. Então, meninas, considerações finais aí eu faço o fechamento aqui. Certo. Bom, a consideração final é de confiar, como a Erika falou, porque a gente tem muita assistência do outro lado. Então, isso dá muita tranquilidade. É bom a gente sempre lembrar disso, né? E é isso. Acho que né? Acho que e saber também que a gente, como você comentou, Joyce, a gente está conectado sempre. Então, pensa com muito amor, com muito carinho, né? Lembra da pessoa, manda mensagem mesmo, fala, tô pensando em você agora, tô com saudades, e te envio muito carinho, muito amor, e faça isso, porque a gente pode estar um pouquinho limitado aqui, o cérebro físico e o corpo físico de sentir, mas as emoções chegam lá, com certeza. Sim. Né? Legal. Bom, minha consideração final é lembrar todo mundo que nós somos muito mais do que a gente imagina, muito mais. E agradecendo a todos que acompanham os podcasts aqui no Somos Todos Mestres, lembrar do nosso site, somostodosmestres.com, acessem lá não só esse vídeo aqui e programa, o podcast, porque a gente está filmando também em vídeo, como todos os outros que já foram gravados aí pelas meninas, antes mesmo de eu estar aqui com elas, e continuem acompanhando a gente, e a gente se vê no próximo podcast com um assunto muito interessante também. Um grande abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um grande abraço, muita paz, muita luz, sempre, para todos nós. Tchau, gente. Um beijo enorme no coração de cada um. Até a próxima. Tchau, tchau.